Tem um professor, que é o Denilson Araújo, que ele fala da geopolítica da morte. Que é isso, sim. como se localiza, como territórios negros são construídos a partir de uma perspectiva de produção de morte, né? Porque é isso, faz toda a diferença se você passar mal em casa de madrugada, se você tem um hospital a perto da 2 sua casa. quilômetros, você tem um hospital a 30 quilômetros. Sim. Isso faz toda a diferença, né? Então, como territórios eles são construídos e como se pensa a cidade nessa perspectiva de interditar, de aprisionar, de retirar a vida, né? Isso está desenhado não só nas formas de deslocamento, porque, por exemplo, hoje o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, ele tem os piores indicadores de mobilidade. A população de Japeri, 45% da população que está economicamente ativa em Japeri, trabalha na cidade do Rio de Janeiro. Então, elas têm que fazer deslocamento de 5, 6 horas por dia para acessar trabalho. A Casa Fluminense tem um dado, um infográfico, que é 1 Réveillon por dia. Ele diz que todos os dias tem um deslocamento pendular de 2 milhões de pessoas que vêm da Baixada Fluminense, da Zona Oeste, da capital do Rio, para acessar oportunidade no centro e na Zona Sul. Essas pessoas, se elas perdem 2 horas por dia no transporte, elas perdem 1 mês por ano dentro do transporte público. Seria 1 mês que ela poderia estar descansando, que ela poderia estar fazendo outras coisas com a família, usufruindo de cultura e lazer. Então tem um impacto no deslocamento. Os grandes deslocamentos, eles adoecem, eles retiram direito. Eu tenho variz na perna desde os 19 anos. E por tanto tempo em pé dentro do trem. Confinada, provavelmente. Exatamente. E aí tem pra nós que somos mulheres, tem uma dimensão que é uma dimensão, outra que é entrar. Esses deslocamentos, eles são sempre acompanhados de processos de violência. A gente, desde a primeira vez que pega o trem, a gente vai estabelecendo uma série de estratégias para como a gente não passa violência dentro do trem. Assediada. Exatamente. Aí a gente pega o transporte no contrafluxo, gasta mais tempo para poder ou encostado ou sentada, botar a mochila na frente para ninguém sarrar na gente dentro do trem, né? Quanto isso repercute, inclusive, em possibilidades e quanto isso retira tempo para mulheres. Tem dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho. E é isso, né? Vai se deslocar para trabalho, vai se deslocar para levar o filho para escola, vai se deslocar para levar o filho para levar o filho no hospital, vão ter deslocamentos muito maiores. Esses territórios que são, né, majoritariamente conformados por famílias monoparentais, chefiadas por mulheres negras, pobres, que estão numa situação muito vulnerável, que são a base da pirâmide, elas vão ser muito mais, né, impactadas por esses deslocamentos, né? Então, a gente entendeu que a mobilidade, ela fala sobre a existência e que o planejamento da cidade, a própria política de mobilidade, ela é hierarquizada por categorias profissionais que são categorias elitizadas desde a sua concepção. Arquitetos, engenheiros, é hierarquizada. Eu comecei a discutir mobilidade, quase sempre eu sou a única mulher, a única negra dentro desse espaço que discutem transporte, que discutem planejamento da cidade. Essas pessoas, elas decidem sobre realidades, demandas que elas nunca viveram que elas vida. não conhecem, que elas desconhecem. Mas o que não viver é que elas não se importam, não é isso que produz a métrica de como elas vão planejar a cidade, né? De onde elas vão priorizar orçamento. Isso é material, né? Então, a gente começa a construir uma campanha, entende que precisa construir e impulsionar mais mulheres negras para, né, nesse contexto eleitoral. Primeiro que são as mulheres que vão derrotar esse projeto de morte que está colocado hoje na presidência do Brasil, né? E isso está muito dado, não só agora, isso foi dado dentro do contexto da pandemia. As mulheres negras, elas estiveram à frente das respostas mais efetivas de mitigação do Covid. Elas começaram a levantar comida dentro dos seus territórios para as pessoas que estavam desempregadas e passando fome. Porque é quem se preocupa se o outro está comendo, senão mulheres. Senta direito, garota.